O aroma de coentro fresco e alho dourado preenchia cada centímetro da pequena cozinha de Regina Santos, enquanto o sol mal despontava no horizonte da periferia de São Paulo. O relógio na parede marcava 4h30 da manhã, horário em que o silêncio ainda reinava na rua estreita do Jardim Miriam, quebrado apenas pelo canto distante de um galo madrugador e o ruído suave da faca de Regina deslizando contra a tábua de madeira gasta pelo tempo. Seus dedos calejados trabalhavam com precisão metódica, cortando legumes em cubos perfeitos, um hábito que desenvolvera durante os 5 anos vendendo marmitas para sustentar Lucas, Michele e Pedro, seus 3 filhos. A cenoura, a abobrinha e a batata formavam pequenas pilhas coloridas sobre a tábua, cada vegetal cortado exatamente do mesmo tamanho para garantir um cozimento uniforme. Era um dos muitos segredos que Regina havia aprendido na prática, na escola da necessidade. O ventilador velho girava preguiçosamente no teto, espalhando o cheiro do refogado que começava a dourar na panela maior. Regina ajustou o fogo com cuidado, sabia exatamente o ponto certo para cada ingrediente, conhecimento adquirido em incontáveis manhãs como aquela. As paredes da cozinha, amareladas pelo tempo e vapor, guardavam histórias de 5 anos de lutas diárias, de sonhos adiados e de pequenas vitórias conquistadas no fogão. Mãe, preciso de dinheiro para o material escolar. Michele, sua filha do meio, de 12 anos, apareceu na porta da cozinha, ainda de pijama, os cabelos crespos desalinhados do sono e os olhos semicerrados pela claridade da lâmpada fluorescente. Regina respirou fundo, sentindo o peso familiar da preocupação comprimir seu peito. Suas mãos continuaram trabalhando automaticamente, agora separando porções de arroz branco em recipientes plásticos. Essa semana as vendas foram boas, filha. Vamos conseguir, como sempre conseguimos. Sua voz transmitia uma confiança que nem sempre sentia por dentro, mas que aprenderá a manifestar para proteger os filhos. Michele se aproximou e abraçou a mãe por trás, seu queixo alcançando agora o ombro de Regina. Posso ajudar? Perguntou, como fazia todas as manhãs, mesmo sabendo que a mãe preferia que ela voltasse a dormir para estar descansada para a escola. Volte para a cama, meu amor. Ainda é muito cedo. Regina sorriu, virando-se para dar um beijo na testa da filha. Mas antes, prova esse molho para mim e me diz se está bom de sá. Enquanto Michele provava o molho e dava sua opinião entusiasmada, Regina observava pela janela os primeiros ônibus lotados passando, levando trabalhadores ainda mais madrugadores que ela. Cada marmita era preparada como se fosse para sua própria família. Esse era seu diferencial, e seus clientes, principalmente os funcionários das lojas do centro, reconheciam isso. O pequeno celular sobre a pia vibrou, mais uma encomenda pelo WhatsApp. Regina sorriu, lembrando-se de como seu filho mais velho, Lucas, a havia convencido a usar o aplicativo para expandir as vendas. Mãe, a senhora precisa se modernizar. Ele havia insistido, passando horas ensinando-a a usar o smartphone de segunda mão que haviam comprado em suaves prestações. A tecnologia ainda a assustava, mas os resultados eram inegáveis. Suas vendas tinham aumentado quase 40% desde que começara a aceitar pedidos pelo aplicativo. O aroma do café recém-passado começou a se misturar com os outros cheiros da cozinha quando Pedro, o caçula de 8 anos, apareceu sonolento na porta, arrastando seu cobertor preferido. Mãe, conta aquela história de novo. Da vovó te ensinando a fazer feijão? Regina sorriu enquanto trabalhava, suas mãos nunca parando. Ainda não está na hora de você acordar, meu pequeno. Mas sabia que, como toda manhã, ele não voltaria a dormir. Pedro se acomodou em seu canto habitual, sobre o velho banco de madeira, observando fascinado o ritual matinal da mãe. Enquanto separava as porções de feijão, Regina começou a narrar mais uma vez a história que Pedro tanto amava, sobre como sua avó lhe ensinara os segredos da cozinha mineira. Sua voz suave se misturava ao borbulhar das panelas e ao tilintar dos talheres, criando uma sinfonia familiar que ecoava todas as manhãs naquela pequena cozinha. O sol já começava a tingir o céu de rosa quando Regina iniciou o processo de montagem das marmitas. Cada camada era disposta com cuidado. Primeiro o arroz branquinho, depois o feijão na medida certa para não molhar demais, os legumes coloridos organizados em um arco-íris comestível, e por fim a proteína do dia, hoje um frango assado com batatas que havia preparado na noite anterior. Lucas, seu primogênito de 15 anos, foi o último a aparecer, já vestido para a escola. Mãe, não esquece que hoje tem mais 3 marmitas para entregar na oficina do seu Zé. Ele me falou ontem, quando passei lá. Lucas era seus olhos e ouvidos na rua, sempre atento a novos clientes potenciais. Regina assentiu, fazendo rapidamente cálculos mentais para garantir que teria comida suficiente para todos os pedidos. Suas mãos continuavam se movendo sem parar, agora finalizando as últimas marmitas com um toque de salsinha picada por cima, um detalhe pequeno, mas que fazia toda a diferença na apresentação.
A luz do sol finalmente invadiu a cozinha por completo, marcando o início de mais um dia de trabalho. Regina olhou para o relógio. 6h45. Em breve, Lucas começaria as entregas antes de ir para a escola, enquanto ela prepararia mais uma leva de marmitas para o almoço. Era uma vida dura, mas cada sorriso de satisfação de seus clientes, cada elogio à sua comida, cada real guardado para o material escolar dos filhos, fazia tudo valer a pena. Mãe, Michele chamou, já uniformizada para a escola. Quando eu crescer, quero cozinhar igual você. Regina sorriu, sentindo os olhos marejarem enquanto abraçava a filha. No fundo de seu coração, sonhava com algo maior que marmitas, mas por enquanto, isso era o que podia oferecer. E oferecia com todo o amor do mundo. As mãos de Regina dançavam sobre a panela de pressão enquanto preparava o feijão da forma que sua avó lhe ensinara, com louro, bacon e um toque de cominho que fazia toda a diferença. O sol da tarde entrava pela janela da cozinha, criando um jogo de luz e sombra sobre as panelas penduradas na parede. Cada ingrediente que adicionava carregava uma história, uma memória que se misturava ao vapor perfumado que subia das panelas. O cheiro do bacon a levava de volta à infância na casa simples em Minas Gerais, onde aprenderá os segredos da cozinha tradicional. Fechou os olhos por um momento, e pôde ver sua avó Dulce, com seu avental florido sempre amarrado na cintura, mexendo o feijão na panela de ferro. O segredo, menina, dizia ela com sua voz rouca e doce, não está só no tempero, está no amor que você põe em cada colherada. Regina sorriu com a lembrança enquanto picava o bacon em cubinhos pequenos e regulares. Na tábua ao lado, uma cebola já descascada esperava sua vez, junto com dentes de alho e um raminho de louro fresco que Michele havia trazido do pequeno vaso na janela, seu início modesto de uma horta que sonhava expandir um dia. O barulho familiar da pressão, começando a subir na panela, marcava o ritmo de sua dança na cozinha. Regina consultou o relógio antigo na parede, eram 2h da tarde, e logo começariam a chegar os clientes para buscar as marmitas do jantar. Seu José, o carteiro, seria o primeiro, como sempre. Como que atendendo a seus pensamentos, a campainha tocou. Regina abriu a porta com um sorriso, encontrando a figura familiar do carteiro, que já fazia parte de sua rotina há tanto tempo que era quase da família. Dona Regina, suas marmitas são as melhores do bairro, exclamou seu José, enquanto recebia sua refeição diária. O homem, já na casa dos 60 anos, tinha olhos bondosos que se iluminavam ao sentir o aroma que emanava do recipiente. A senhora devia ter seu próprio restaurante. Já pensou? Sabores da Regina. Ia fazer o maior sucesso. Regina corou com elogio, sentindo aquele sonho secreto agitar-se em seu peito. Que é isso, seu José? É só comida simples, feita com carinho. Simples nada, protestou ele, fungando o aroma que escapava da marmita. Esse feijão seu tem um tempero que nem nos restaurantes chiques do centro eu encontro. E olha que eu entrego correspondência em muito restaurante fino. Enquanto se despedia de seu José, Regina voltou para sua cozinha, seu verdadeiro santuário. As palavras do carteiro ecoavam em sua mente, misturando-se com outras vozes de clientes que já haviam sugerido a mesma coisa. Um restaurante próprio. A ideia não era nova, era um sonho que Regina guardava em segredo, junto com as receitas antigas da família. Mas como uma mulher de 45 anos, sem estudo formal em gastronomia e com 3 filhos para criar, poderia sequer pensar nisso? Regina balançou a cabeça, voltando sua atenção para cenouras que precisava cortar. O movimento rítmico da faca contra a tábua tinha algo de meditativo, permitindo que sua mente vagasse. Lembrou-se de sua mãe, que partirá cedo demais, deixando-a aos cuidados da avó Dulce. Você tem o dom, Regina, dizia a avó enquanto lhe ensinava a fazer quitutes mineiros. Suas mãos têm amor, e isso a comida sente. Na época, ela não entendia bem o que a avó queria dizer. Agora, depois de tantos anos alimentando pessoas, começava a compreender. À noite, depois que as crianças dormiam, Regina tinha seu momento mais precioso. Sentada à mesa da cozinha, sob a luz fraca da lâmpada fluorescente, folheava revistas de culinária usadas que comprava em sebos, estudando técnicas e sonhando com possibilidades que pareciam distantes demais. Naquela noite em particular, uma revista trazia uma reportagem sobre uma chefe que começara vendendo doces na rua e agora comandava um restaurante premiado. Regina passou os dedos sobre as páginas gastas, absorvendo cada palavra, cada imagem. Pegou seu caderno surrado, onde anotava suas receitas e ideias, e começou a fazer anotações com sua letra caprichada. Pedro, seu caçula, apareceu sonolento na porta da cozinha. Mãe, não consigo dormir, murmurou, arrastando seu cobertor favorito pelo chão. Regina sorriu, fechando a revista. Vem cá, meu amor.
Sentou o menino em seu colo e começou a contar mais uma história sobre sua infância em Minas, sobre como sua avó fazia quitandas para vender na porta da igreja aos domingos, sobre o cheiro de pão de queijo saindo do forno de barro. Enquanto narrava, Regina percebia como cada história carregava não apenas memórias, mas também lições, sobre persistência, sobre amor, sobre transformar necessidade em oportunidade. Sua avó havia começado vendendo quitandas por necessidade, mas transformará aquilo em uma arte, em um legado que agora vivia através das mãos de Regina. O relógio marcava quase meia-noite quando Regina finalmente guardou suas revistas e seu caderno de receitas. Amanhã seria outro dia de trabalho duro, começando antes do sol nascer. Mas antes de ir para a cama, parou um momento diante da janela da cozinha, olhando para a rua silenciosa. As palavras de seu José voltaram à sua mente. A senhora devia ter seu próprio restaurante. Regina sorriu, sentindo uma mistura de medo e esperança no peito. Talvez, pensou, apenas talvez, aquele sonho não fosse tão impossível assim. Afinal, sua avó sempre dizia que sonhos são como fermento na massa, precisam de tempo para crescer, mas quando crescem, transformam tudo. Com esse pensamento, Regina apagou a luz da cozinha, carregando consigo o cheiro de temperos e memórias, e a semente de um sonho que, sem ela saber, começava a germinar. O dia começou como qualquer outro na vida de Regina Santos. O despertador tocou às 4 da manhã, e seus pés encontraram automaticamente os chinelos gastos ao lado da cama. O ritual matinal era tão familiar que seu corpo se movia sem precisar pensar: lavar o rosto, prender os cabelos crespos em um coque firme, amarrar o avental que Michele havia decorado com flores de fuxico no seu último aniversário. A cozinha a recebeu com seu silêncio acolhedor, quebrado apenas pelo ruído suave da geladeira. Regina acendeu as luzes e começou sua dança diária entre panelas e temperos. Hoje o cardápio incluía uma moqueca de peixe, receita que herdara de sua avó e que havia adaptado para o gosto paulistano. Menos dendê, mais leite de cocô, um equilíbrio delicado de sabores que seus clientes haviam aprendido a amar. Mãe, anotei 3 pedidos novos ontem à noite. Lucas surgiu na porta da cozinha, ainda sonolento, mas já com seu caderninho de entregas na mão. Tem um pessoal fazendo reforma num restaurante aqui perto. Vão querer marmita todo dia essa semana. Regina assentiu, fazendo cálculos mentais dos ingredientes que precisaria. Que restaurante é esse, filho? Acho que é aquele que ficava fechado na esquina da rua principal. Vi umas placas de em reforma e uns homens trabalhando lá ontem. Enquanto preparava o peixe, Regina pensava em como sua clientela vinha crescendo nas últimas semanas. O dinheiro ainda era curto, mas já não precisava fazer malabarismos tão grandes para chegar ao fim do mês. Talvez, pensou, logo pudesse comprar aquele forno novo que tanto desejava. O sol mal havia nascido quando Lucas saiu para suas entregas matinais. Regina observou pela janela enquanto seu filho mais velho pedalava sua bicicleta velha, carregando a caixa térmica com as marmitas. Seu coração se apertou de orgulho. Aos 15 anos, ele já demonstrava uma responsabilidade de gente grande. Entre uma preparação e outra, Regina foi surpreendida por uma ligação no celular, um número desconhecido. Senhora Regina, aqui é o Paulo Mendes. Recebi sua marmita hoje e precisava falar com você. O coração de Regina acelerou. Em 5 anos de trabalho, nunca havia recebido uma ligação de cliente logo após a entrega. Aconteceu algum problema com a comida, senhor? Problema. A voz grave do outro lado riu. Essa muqueca. Tem algo especial nela. Algo que não encontro nos restaurantes por aí. Você tem formação em gastronomia? Regina corou, agradecendo que o homem não podia vê-la. Não, senhor. Aprendi com minha avó, e fui aperfeiçoando sozinha. Suas mãos apertavam nervosamente o avental enquanto falava. Pois deveria ter. Sou chefe de cozinha. Estou supervisionando a reforma do restaurante 4 aqui na rua principal. Gostaria de conversar pessoalmente com você. Pode me encontrar lá hoje à tarde? Regina sentiu o chão fugir de seus pés. O 4. Mesmo fechado para a reforma, era um dos restaurantes mais famosos do bairro. Claro, senhor. Que horas? Às 13 está bom? E pode me chamar de Paulo. Quando desligou o telefone, Regina precisou se sentar. Michele, que havia escutado parte da conversa, aproximou-se preocupada. Mãe, está tudo bem? Regina abraçou a filha, sentindo os olhos marejarem. Está sim, filha. Acho que está tudo muito bem. O resto da manhã passou em um borrão de atividade. Regina preparou e entregou todas as marmitas do almoço automaticamente, sua mente fixa no encontro da tarde. Às 2h30, estava diante do espelho,
ajeitando pela 10ª vez o vestido simples que guardava para ocasiões especiais. Você está linda, mãe, Pedro disse da porta do quarto, seus olhos brilhando de admiração. O restaurante em reforma ficava a 10 minutos de caminhada de sua casa. Regina chegou alguns minutos antes das 3, observando a fachada coberta por tapumes. Um homem alto, de avental branco e cabelos grisalhos, acenou da porta. Senhora Regina. Pontual, gosto disso. Venha, vamos conversar lá dentro. Paulo a conduziu através do restaurante em obras até uma pequena sala nos fundos, que parecia funcionar como escritório temporário. Sabe, ele começou, passei anos estudando gastronomia na Europa. Trabalhei em restaurantes estrelados, aprendi com os melhores chefes. Mas hoje, sua muqueca me fez lembrar porque comecei a cozinhar. Regina ouvia em silêncio, suas mãos inquietas sobre o colo. Paulo continuou, você tem um dom natural. Já pensou em se profissionalizar? Ela balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Sempre foi um sonho, mas com 3 filhos para criar. E se eu te oferecesse uma oportunidade? Paulo inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando de entusiasmo. Estou reformando este lugar para transformá-lo em um restaurante de comida brasileira contemporânea. Posso te ensinar técnicas profissionais, teoria gastronômica, gestão de cozinha. Em troca, você me ajuda em alguns eventos que estou organizando. O que acha? Regina piscou várias vezes, tentando absorver a proposta. Mas, como? Tenho que preparar as marmitas, cuidar das crianças. Podemos ter aulas à noite, depois que você terminar suas entregas. 2 vezes por semana. Sem custos. Só quero que você me ajude a redescobrir os sabores autênticos da nossa culinária. Naquela noite, Regina reuniu os filhos na pequena sala de seu apartamento. Lucas, Michele e Pedro sentaram-se no sofá, olhando curiosos para a mãe que andava de um lado para outro, nervosa. Crianças, ela começou, sua voz tremendo levemente, a mamãe vai começar a estudar. Vai ser difícil por um tempo, vou precisar da ajuda de vocês, mas é nossa chance de melhorar de vida. Lucas foi o primeiro a se manifestar, levantando-se para abraçar a mãe. A gente ajuda, mãe. Eu posso fazer mais entregas, a Michele cuida do Pedro. Regina abraçou os 3 filhos, sentindo as lágrimas escorrerem por seu rosto. Ali, naquele momento, sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O cheiro de temperos que impregnava suas roupas parecia agora carregar não apenas o aroma de comida, mas também o perfume doce da esperança. Os meses seguintes transformaram completamente a rotina da família Santos. Regina agora vivia uma dupla jornada ainda mais desafiadora que antes. O despertador continuava tocando às 4 da manhã, mas agora ela só conseguia deitar-se depois da meia-noite, após voltar das aulas com Paulo e ainda organizar tudo para o dia seguinte. Em sua pequena cozinha, os cadernos de receitas tradicionais dividiam espaço com grossos livros de gastronomia que Paulo lhe emprestava. Suas anotações, antes apenas de medidas e ingredientes, agora incluíam termos técnicos em francês e italiano que ela praticava pronunciar enquanto cozinhava: brunoise, chiffonade, al dente. Mãe, o que é mise en place? Perguntou Michele uma manhã, espiando por cima do ombro de Regina enquanto ela estudava. A menina de 12 anos havia desenvolvido um interesse crescente pela culinária, sempre curiosa sobre as novidades que a mãe aprendia. Regina sorriu, feliz em compartilhar seu novo conhecimento. É organizar tudo o que você precisa antes de começar a cozinhar, filha. Lembra como a vovó sempre dizia que cozinheiro organizado trabalha melhor? Os franceses têm um nome chique para isso. As aulas com Paulo eram intensas. 2 vezes por semana, depois que entregava a última marmita do dia, Regina pegava 2 ônibus até o restaurante em reforma. Ali, em meio a andaimes e latas de tinta, Paulo havia montado uma pequena cozinha de estudos. Ele era um professor exigente, mas paciente, sempre disposto a repetir uma explicação quando percebia a confusão no rosto de sua aluna. Regina, você tem um talento natural para equilibrar sabores, disse Paulo durante uma aula sobre molhos. Agora vamos adicionar técnica a esse talento. Observe como o corte correto das verduras afeta não apenas a apresentação, mas também o sabor final do prato. Em casa, as mudanças eram visíveis. Lucas, aos 15 anos, assumiu com ainda mais responsabilidade as entregas e começou a ajudar na administração do pequeno negócio. Michele se tornou a guardiã dos irmãos nas noites de aula da mãe, preparando o jantar simples que Regina deixava semi-pronto e garantindo que Pedro fizesse a lição de casa. Mas nem tudo eram flores. Uma noite particularmente difícil, Regina encontrou Pedro chorando em sua cama. O menino de 8 anos, sempre tão alegre,
Parecia perdido. Mãe, o Pedro tá triste, Michele confidenciou enquanto ajudava a guardar as marmitas na geladeira. Ele acha que você não gosta mais da gente. Disse que você passa mais tempo com as panelas do que com ele. O coração de Regina apertou. Naquela mesma noite, cancelou sua sessão de estudos e sentou-se com Pedro na pequena sala. Meu amor, me conta o que está te deixando triste, pediu, puxando o filho para seu colo. Você não conta mais histórias para mim antes de dormir, ele murmurou, fungando. E no domingo você ficou estudando ao invés de fazer brigadeiro com a gente. Regina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Era verdade, na busca por seu sonho, havia se distanciado um pouco de seus pequenos rituais familiares. Mas ela sabia que estava no caminho certo. Precisava apenas encontrar um equilíbrio melhor. Que tal se todo domingo à tarde for nosso momento especial de fazer doces? Propôs, beijando a testa do filho. Você pode ser meu assistente de confeitaria. E prometo voltar a contar histórias todas as noites, mesmo que seja mais tarde. A partir daquele dia, Regina reorganizou sua rotina. Os domingos à tarde tornaram-se sagrados. Era o momento de ensinar Pedro a fazer brigadeiros, beijinhos e outros doces que mais tarde se tornariam famosos em seu restaurante. O menino revelou-se um aprendiz entusiasmado, especialmente quando o assunto era provar as criações. As técnicas que aprendia com Paulo aos poucos se mesclavam com seus conhecimentos tradicionais, criando um estilo único que começava a chamar atenção. Suas marmitas, agora apresentadas com mais cuidado e técnica, atraíam uma clientela cada vez mais diversificada. Dona Regina, a senhora está fazendo curso de chefe? Perguntou uma cliente antiga, admirando a apresentação caprichada de sua marmita. Tá cada vez mais chique, mas sem perder aquele sabor de comida da vovó. Em suas noites de estudo, quando todos já dormiam, Regina às vezes se pegava olhando para suas mãos. As mesmas mãos que por anos haviam preparado marmitas simples agora executavam cortes precisos e técnicas sofisticadas. Suas unhas continuavam curtas e sem esmalte, mas agora carregavam uma mistura de calos antigos e novos, marcas de sua transformação. Paulo notava seu progresso com satisfação. Você está evoluindo mais rápido do que eu esperava, comentou após Regina executar perfeitamente um molho hollandaise. Está pronta para começar a me ajudar nos eventos do mês que vem. A notícia encheu Regina de orgulho e apreensão. Eventos significavam mais horas fora de casa, mais desafios, mais pressão. Mas também significavam experiência, aprendizado, oportunidades. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrou seus 3 filhos acordados, esperando por ela. A gente fez uma surpresa, anunciou Michele, puxando a mãe pela mão até a cozinha. Sobre a mesa, um bolo simples, levemente torto, com cobertura de chocolate um pouco grossa demais. O Pedro fez a massa, eu fiz a cobertura, e o Lucas supervisionou para a gente não queimar nada. Regina abraçou os 3, sentindo o coração transbordar de amor e gratidão. Ali, naquela pequena cozinha que cheirava a chocolate queimado e sonhos em construção, ela soube que estava no caminho certo. Suas noites de estudo, o cansaço, as horas longe dos filhos, tudo isso era parte de uma transformação maior, não apenas dela, mas de toda a sua família. Os primeiros raios de sol de uma manhã de sábado iluminavam a fachada simples do mais novo estabelecimento da rua, Sabores da Regina. A placa, pintada à mão por Michele e seus amigos da escola de arte, balançava suavemente com a brisa matinal. Regina estava parada na calçada, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava a chave do pequeno restaurante, seu restaurante. Com suas economias de 5 anos vendendo marmitas e um pequeno empréstimo que conseguirá com a ajuda de Paulo, ela havia transformado um antigo armazém em um espaço modesto, mas acolhedor. 4 mesas de madeira, cada uma com 4 cadeiras, ocupavam o salão principal. As paredes, recém-pintadas de amarelo claro, exibiam fotografias em preto e branco da família de Regina em Minas Gerais, sua avó Dulce fazendo quitandas, sua mãe na cozinha antiga, ela própria ainda menina ajudando a fazer pão. Mãe, já está na hora, chamou Lucas da porta. Aos 16 anos, seu filho mais velho havia assumido naturalmente o papel de gerente do restaurante, organizando reservas e cuidando das redes sociais que ele mesmo criará. Regina respirou fundo e girou a chave na fechadura. O som do trinco abrindo parecia ecoar todos os anos de trabalho duro que a trouxeram até ali. A cozinha, seu verdadeiro santuário, esperava por ela, pequena, mas equipada com tudo o que precisava, incluindo um fogão industrial que havia sido presente de Paulo. Dona Regina, a voz familiar de seu José, o carteiro, soou da calçada. Ele segurava um buquê simples de flores. Vim ser o primeiro cliente. Não podia perder esse momento por nada.
As lágrimas vieram aos olhos de Regina enquanto abraçava seu cliente mais antigo e fiel. Aos poucos, outros rostos conhecidos começaram a aparecer, antigos clientes das marmitas, vizinhos, amigos. Paulo chegou pouco depois, trazendo uma garrafa de vinho e um avental novo, bordado com o nome do restaurante. A transformação de cozinheira de marmitas a proprietária de restaurante trouxe desafios que Regina não esperava. A primeira semana foi um teste de resistência. Mesmo com apenas 4 mesas, manter a qualidade e o timing dos pratos exigia uma concentração e organização diferentes do que estava acostumada. Mãe, tem mais 2 mesas esperando o prato principal. Michele gritava da porta da cozinha, agora sua assistente nos fins de semana. Aos 13 anos, ela já demonstrava a mesma paixão pela culinária que a mãe. As contas apertavam, e houve noites em que Regina chorou escondida, temendo ter arriscado demais. O aluguel, as prestações do empréstimo, os salários dos 2 funcionários que precisou contratar, tudo parecia uma montanha impossível de escalar. Uma noite particularmente difícil, quando as últimas mesas já haviam sido recolhidas e a cozinha estava limpa, Regina encontrou um bilhete dobrado sob um dos pratos. Sua comida me fez lembrar da minha avó. Fazia anos que não me sentia tão em casa comendo fora. Obrigada por existir. O bilhete não estava assinado, mas aquelas palavras simples deram a Regina a força que precisava para continuar. Seus antigos clientes das marmitas se tornaram fiéis frequentadores, trazendo amigos e família. O diferencial? A comida tinha o mesmo carinho das marmitas, mas agora com apresentação refinada e técnicas profissionais que havia aprendido com Paulo. O feijão tropeiro, por exemplo, ganhará nova vida. Os grãos perfeitamente cozidos eram servidos com farofa crocante feita na hora, linguiça artesanal e ovos caipiras pochê, uma mistura de tradição com técnica que encantava os clientes. Lucas, sempre atento às tendências, criou uma presença digital que atraía cada vez mais clientes. Mãe, olha só os comentários no Instagram. Mostrava empolgado. As fotos dos pratos, tiradas com cuidado e postadas com histórias sobre a origem das receitas, conquistavam seguidores e enchiam as mesas nos fins de semana. Pedro, agora com 10 anos, encontrou seu próprio espaço no restaurante. Todas as tardes, depois da escola, sentava-se no balcão fazendo lição de casa enquanto observava a movimentação da cozinha. Aos poucos, começou a demonstrar interesse pela confeitaria, sempre pedindo para ajudar na preparação das sobremesas. Mãe, posso fazer o brigadeiro gourmet hoje? Perguntou numa tarde tranquila. Regina sorriu, lembrando-se de como aquelas tardes de domingo fazendo doces haviam evoluído para uma verdadeira paixão do filho pela confeitaria. A rotina era exaustiva, mas gratificante. Regina acordava ainda mais cedo que nos tempos das marmitas, para preparar os fundos e molhos do dia. As manhãs eram dedicadas ao mise en place, as tardes ao almoço, e as noites ao jantar. Nos intervalos, experimentava novos pratos, adaptava receitas antigas, sonhava com novos cardápios. Paulo continuava sendo seu mentor, visitando o restaurante regularmente para dar sugestões e incentivo. Você conseguiu algo raro, Regina, disse ele um dia, observando o salão cheio. Manteve a alma da comida caseira mesmo elevando o nível técnico. Isso é um domingo. Uma noite, depois de um serviço particularmente movimentado, Regina reuniu seus filhos na cozinha já limpa do restaurante. Preparou chocolate quente, o mesmo que fazia nas noites frias em que ainda vendiam marmitas, e serviu em canecas antigas que trouxera de Minas. Vocês se lembram da nossa primeira cozinha? Perguntou, enquanto Pedro distribuía os brigadeiros que havia feito mais cedo. Às vezes parece que foi ontem que eu acordava às 4 da manhã para fazer marmitas. E agora a senhora acorda às 3, brincou Lucas, fazendo todos rirem. Michele abraçou a mãe. Mas agora é diferente, né? É nosso. É o sonho da senhora. Regina olhou ao redor, para a cozinha profissional que tanto sonhara, para seus filhos que haviam crescido junto com aquele sonho, para as panelas que ainda guardavam o cheiro das receitas do dia. Sim, era diferente. Era muito mais do que havia sonhado. Era o começo de um novo capítulo em suas vidas, um capítulo que estavam escrevendo juntos, com amor, coragem e muito sabor. O sucesso crescente dos Sabores da Regina não passou despercebido no bairro. O pequeno restaurante, que começara com apenas 4 mesas, agora tinha fila de espera nos fins de semana. O aroma que emanava de sua cozinha atraía pessoas de diferentes partes da cidade, muitas delas descobrindo o lugar através das fotos e avaliações entusiasmadas que Lucas postava nas redes sociais. Mas com o sucesso vieram também os desafios. Numa manhã de segunda-feira, Regina chegou ao restaurante e sentiu seu coração parar. A fachada recém-pintada estava coberta de pichações. Fora daqui,
diziam as letras mal feitas em tinta preta. As flores que Michele havia plantado nos vasos da entrada estavam arrancadas, espalhadas pela calçada. Mãe! Pedro, que vinha logo atrás carregando sua mochila escolar, parou ao seu lado. Regina tentou esconder as lágrimas que começavam a se formar, mas seu filho de 10 anos percebeu sua tristeza. Foi ele quem disse as palavras que a mantiveram de pé. Mãe, ele só tem inveja porque sua comida é feita com amor. A notícia se espalhou rapidamente pelo bairro. Antes mesmo que Regina pudesse chamar um pintor, seus vizinhos apareceram com baldes, tintas e pincéis. Seu José, o carteiro aposentado que ainda almoçava lá todos os dias, organizou um mutirão. Ninguém vai derrubar a nossa Regina, disse ele, subindo numa escada para alcançar os cantos mais altos da parede. Michele replantou as flores com ainda mais carinho, acrescentando novas espécies de temperos, manjericão, alecrim, tomilho. Agora além de bonito vai ser útil, explicou ela, demonstrando como havia aprendido a pensar como uma verdadeira chefe. Mas a verdadeira provação ainda estava por vir. Numa quinta-feira à noite, Lucas, que agora aos 16 anos gerenciava o salão com desenvoltura de profissional, aproximou-se da cozinha com o rosto pálido. Mãe, sussurrou ele, tentando manter a calma. O Vitor Mendanha está aqui. Regina quase deixou cair a panela que segurava. Vitor Mendanha era o crítico gastronômico mais respeitado e temido da cidade. Suas críticas, publicadas no maior jornal de São Paulo, tinham o poder de fazer ou destruir restaurantes. Ele está sozinho, continuou Lucas. Mesa 3. Pediu o cardápio e está fazendo anotações. Regina respirou fundo, sentindo o peso de 15 anos de trabalho duro sobre seus ombros. Olhou ao redor de sua cozinha, os equipamentos simples mas bem cuidados, a equipe pequena mas dedicada, as receitas antigas escritas à mão e penduradas na parede ao lado das técnicas profissionais que aprenderá com Paulo. Michele, chamou sua filha, que estava ajudando com as saladas. Vá até o mercadinho e compre coentro fresco. Pedro, preciso que você limpe todas as folhas de hortelã que temos. Lucas, mantenha calma no salão. Regina fechou os olhos por um momento, lembrando-se das palavras de sua avó. Na cozinha, minha filha, o segredo é colocar amor em cada tempero. Abriu os olhos e começou a trabalhar. Para o crítico, preparou o que sabia fazer de melhor, não os pratos mais elaborados ou caros do cardápio, mas aqueles que carregavam sua história. O feijão tropeiro que aprenderá com a avó, agora refinado com técnicas francesas. A moqueca que vendia nas marmitas, transformada em uma apresentação elegante mas sem perder a alma do prato. Da porta da cozinha, Regina observou discretamente enquanto Vitor Mendanha provava cada prato. Seu rosto permanecia impassível, fazendo anotações constantes em um pequeno caderno. Quando terminou, pediu para conhecer o chefe. Regina limpou as mãos no avental, ajeitou o cabelo e foi até a mesa. O crítico a olhou de cima a baixo, sua expressão ainda neutra. Senhora Regina, começou ele, consultando suas anotações. Há quanto tempo cozinha profissionalmente? Se contar o tempo das marmitas, 15 anos, respondeu ela, sentindo as pernas tremerem levemente. Mas o restaurante tem apenas 8 meses. Vitor fez mais algumas perguntas, sobre sua formação, suas influências, sua filosofia na cozinha. Regina respondeu com honestidade, contando sobre as aulas com Paulo, sobre as receitas de família, sobre como cada prato tinha uma história. A semana seguinte foi de agonia. Regina continuou sua rotina, mas cada vez que a porta do restaurante se abria, seu coração disparava, temendo ver alguém com um jornal nas mãos. No domingo, Lucas entrou correndo no restaurante antes mesmo do horário de abertura, carregando vários exemplares do jornal. Mãe! Saiu. A família inteira se reuniu ao redor da mesa enquanto Regina, com mãos tremúlas, abria o jornal. A crítica ocupava meia página, com uma foto do restaurante e outra dos pratos. Nos sabores da Regina, encontrei o que muitos restaurantes estrelados perderam, a alma da cozinha brasileira, começava o texto. A chefe Regina Santos não teve formação formal em grandes escolas, mas sua comida fala a língua universal do afeto e da memória. Cada prato conta uma história, cada sabor carrega uma tradição que foi cuidadosamente adaptada ao paladar contemporâneo sem perder sua essência. Regina não conseguiu conter as lágrimas ao ler a crítica elogiosa que terminava dizendo: em um cenário gastronômico cada vez mais preocupado com tendências e modernidades, os sabores da Regina nos lembra que a verdadeira gastronomia nasce do amor pela cozinha e do respeito aos ingredientes e às tradições. Naquela noite, depois que o último cliente saiu, Regina reuniu sua família e equipe para uma pequena celebração. Paulo, que havia chegado assim que soube da crítica, trouxe uma garrafa de champanhe. Um brinde, propôs ele,
a Regina, que provou que o verdadeiro talento não precisa de diplomas caros, apenas de amor e dedicação. Regina olhou ao redor, para seus filhos que haviam crescido junto com seu sonho, para sua pequena equipe que se tornará uma segunda família, para as paredes que guardavam tantas histórias. As pichações haviam sido cobertas, as flores haviam renascido, e agora, seu restaurante tinha o reconhecimento que ela nunca ousara sonhar. Não, disse ela, erguendo sua taça. Um brinde a todos nós. Porque cada conquista aqui dentro é uma conquista de família. E assim, entre sorrisos e lágrimas de alegria, eles celebraram não apenas uma crítica positiva, mas a vitória do amor, da perseverança e da autenticidade sobre o preconceito e as dificuldades. Três anos se passaram desde aquela primeira crítica no jornal, e Regina Santos estava agora diante do espelho de um luxuoso hotel em Paris, ajeitando pela 10ª vez o jaleco branco com seu nome bordado. Do lado de fora da janela, a Torre Eiffel brilhava contra o céu noturno da capital francesa, um cenário que jamais imaginara contemplar quando começou vendendo marmitas na periferia de São Paulo. Mãe, está na hora, chamou Michele da porta do quarto. Sua filha, agora com 16 anos, havia insistido em acompanhá-la nesta viagem. Os organizadores do festival querem que todos os chefes estejam no salão em 15 minutos. Regina respirou fundo, observando seu reflexo. O cabelo crespo, que antes prendia descuidadamente para fazer marmitas, agora estava elegantemente arrumado. As mãos, ainda calejadas de anos de trabalho, ostentavam um relógio delicado, presente de seus filhos quando souberam que ela representaria o Brasil no prestigioso Festival Internacional de Gastronomia de Paris. Seu restaurante havia crescido, ganhado prêmios, e agora ocupava um casarão restaurado no mesmo bairro onde tudo começou. Os Sabores da Regina havia se transformado em um dos destinos gastronômicos mais procurados de São Paulo, mas Regina fazia questão de manter os preços acessíveis e nunca esquecia suas origens. A senhora está linda, disse Michele, ajudando a mãe com os últimos detalhes. Nem parece aquela mesma pessoa que acordava às 4 da manhã para fazer marmitas. Regina sorriu, abraçando a filha. Eu continuo acordando às 4 da manhã, só que agora é para acomodar uma equipe inteira. Seu sorriso carregava o orgulho de quem sabia o valor de cada degrau conquistado. No elevador, a chefe respirou fundo, repassando mentalmente o prato que apresentaria no festival. Era uma releitura sofisticada de um dos primeiros pratos que vendia em suas marmitas, rabada com agrião e angu de milho. A receita tradicional mineira havia sido refinada com técnicas francesas, mas mantinha a essência e os sabores que a haviam tornado famosa. O salão do hotel estava repleto de chefes renomados de todo o mundo, suas conversas em diferentes idiomas criando uma babel gastronômica. Regina avistou rostos famosos que antes só conhecia por revistas e programas de TV. Agora, era uma igual entre eles. Chefe Regina, chamou um dos organizadores em inglês hesitante. Sua apresentação será em 30 minutos. Está tudo preparado na cozinha. Na cozinha profissional do hotel, Regina encontrou seus ingredientes organizados exatamente como havia solicitado. Sorriu ao ver o fubá mineiro que fizera questão de trazer do Brasil. Algumas coisas não podiam ser substituídas. Enquanto preparava seu prato, deixou a mente vagar para tudo que a trouxera até ali. Pensou em Lucas, agora com 19 anos, administrando o restaurante com uma maturidade impressionante. Sob sua gestão, haviam aberto uma escola de gastronomia social nos fundos do casarão, formando jovens da periferia. Pensou em Michele, que descobrira na gastronomia sua própria paixão e agora alternava entre ajudar no restaurante e cursar gastronomia na melhor escola de São Paulo. A menina que um dia pedirá dinheiro para material escolar agora criava seus próprios pratos, mesclando as técnicas que aprendia na faculdade com sabores que crescerá experimentando. E Pedro, seu caçula de 13 anos, que surpreendia a todos com seu talento natural para a confeitaria. Os brigadeiros que faziam juntos aos domingos haviam evoluído para sobremesas elaboradas que já ganhavam destaque no cardápio do restaurante. 5 minutos, chefe Regina, anunciou o organizador, trazendo-a de volta ao presente. Regina finalizou seu prato com a mesma dedicação com que preparava cada marmita anos atrás. A apresentação era elegante, digna de um festival internacional, mas o cheiro... o cheiro era o mesmo que sua avó Dulce conseguia em seu fogão a lenha em Minas Gerais. Quando subiu ao palco para apresentar seu prato, Regina viu nos olhos dos jurados o mesmo brilho que via nos olhos de seus antigos clientes das marmitas, aquele momento mágico de descoberta de um sabor que toca a alma. Este prato, começou ela em português, com Michele traduzindo para o inglês, é uma homenagem às minhas origens. A minha avó que me ensinou que cozinhar é um ato de amor,
aos meus filhos que cresceram entre panelas e temperos, e a todos que acreditaram que uma mulher da periferia podia sonhar alto. As lágrimas vieram aos seus olhos quando, horas depois, seu nome foi anunciado como vencedora da categoria Inovação em Gastronomia Tradicional. Em seu discurso de agradecimento, Regina disse com emoção: cada marmita que preparei tinha um sonho dentro. Cada prato que sirvo hoje tem uma história de amor e perseverança. Esta vitória não é só minha, é de cada pessoa que acreditou que a comida pode ser uma ponte entre mundos, uma forma de amor, uma maneira de transformar vidas. Mais tarde, em seu quarto de hotel, Regina fez uma videochamada para seus filhos no Brasil. Lucas, Michele e Pedro apareceram na tela, seus rostos radiantes de orgulho. No fundo, podia ver a cozinha do restaurante, já em plena atividade para o serviço do dia. Mãe, a senhora viu? Está em todos os jornais, exclamou Lucas, mostrando as manchetes online. Os clientes estão fazendo fila para provar o prato que ganhou em Paris, completou Pedro. Regina sorriu, sentindo o coração transbordando de amor e gratidão. Sabem de uma coisa, disse ela, olhando pela janela do hotel para a Cidade Luz. O prêmio é lindo, Paris é maravilhosa, mas o verdadeiro tesouro está aí, nessa cozinha, com vocês. É ver nosso sonho crescendo juntos. Naquela noite, antes de dormir, Regina pegou seu antigo caderno de receitas, agora gasto e amarelado pelo tempo. Entre as páginas, encontrou uma foto antiga, ela e seus 3 filhos pequenos na primeira cozinha onde fizera marmitas. O contraste entre aquela imagem e onde estava agora a fez sorrir. Sua avó sempre dizia que sonhos são como fermento na massa, precisam de tempo para crescer, mas quando crescem, transformam tudo. E como ela estava certa. De volta ao Brasil, Regina manteve os pés no chão e o coração na cozinha. A fama não mudou sua essência. Todo dia, às 5 da manhã, era a primeira a chegar ao restaurante. O aroma do café recém-passado se misturava com o cheiro de pão caseiro, enquanto ela revisava o cardápio do dia com a mesma dedicação de quando preparava suas primeiras marmitas. Seu restaurante agora ocupava um casarão histórico restaurado no bairro, mas Regina fez questão de manter elementos que lembravam suas origens. Na entrada da cozinha profissional, uma parede inteira contava sua história através de fotografias. A primeira cozinha minúscula, as marmitas empilhadas, os rostos sorridentes de seus primeiros clientes, o pequeno espaço com 4 mesas e, finalmente, ela em Paris, representando o Brasil. No centro dessa linha do tempo, emoldurada com carinho, estava sua primeira marmita de plástico, um lembrete diário de onde tudo começou. Os Sabores da Regina tinha se transformado em muito mais que um restaurante premiado. Era agora uma escola de oportunidades, formando jovens cozinheiros da periferia. Regina implementou um programa de aprendizado que oferecia não apenas treinamento técnico, mas também aulas de inglês, gestão e empreendedorismo. A cozinha mudou minha vida, ela costumava dizer aos alunos, e pode mudar a de vocês também. Numa manhã particularmente movimentada, enquanto preparava o feijão da mesma forma que sua avó lhe ensinara, com louro, bacon e aquele toque especial de cominho, Regina observava sua cozinha em plena atividade. Os sons dos tachos, o tilintar dos pratos, as vozes animadas dos jovens aprendizes, tudo se misturava numa sinfonia familiar que aquecia seu coração. À sua direita, uma jovem aprendiz lutava para acertar o ponto do molho, e Regina sorriu, lembrando-se de suas próprias lutas iniciais. Vó, Pedro chamou, agora com 15 anos e já se destacando como um prodígio da confeitaria, aquele senhor ali disse que comeu suas marmitas há 10 anos. Ele quer te agradecer. Seus olhos, idênticos aos da mãe, brilhavam de orgulho. Pedro tinha herdado não apenas seu talento na cozinha, mas também sua paixão por alimentar pessoas. Sua linha de sobremesas, que mesclava técnicas francesas com ingredientes brasileiros, havia se tornado uma das marcas registradas do restaurante. Ao atravessar a cozinha, Regina passou por Michele, que finalizava um prato com a precisão cirúrgica que aprenderá da mãe. Recém-formada em gastronomia, Michele havia trazido inovações técnicas para as receitas tradicionais da família, criando uma fusão perfeita entre o antigo e o novo. Seu novo menu degustação, que contava a história da família através de 7 pratos, tinha lista de espera de 3 meses. Lucas, seu primogênito, conversava com uma jornalista de uma importante revista de gastronomia, apresentando as novidades do cardápio com o mesmo entusiasmo com que, anos atrás, a convencera a usar o WhatsApp para vender marmitas. Formado em administração, ele havia transformado o restaurante em um negócio sustentável sem nunca perder a essência familiar que o tornará especial. Ao chegar no salão, Regina encontrou seu José, o carteiro que fora um de seus primeiros clientes de marmitas. Agora aposentado, ele ainda vinha regularmente ao restaurante, mas não mais como cliente. Regina fazia questão de tratá-lo como família. Dona Regina,
Ele disse com os olhos marejados: a senhora lembra quando eu dizia que devia ter seu próprio restaurante? Olha só onde chegou. Mas sabe o que é mais especial? Sua comida continua com o mesmo amor de antes. Só que agora, o mundo inteiro pode provar. Regina sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos. Abraçou seu José e, ao voltar para a cozinha, seu verdadeiro lar, foi invadida por memórias. As manhãs geladas preparando marmitas, as noites estudando com Paulo, as preocupações com as contas, os momentos de dúvida, as pequenas vitórias que a trouxeram até ali. O cheiro de alho e coentro ainda preenchia o ar, como naquela pequena cozinha de anos atrás. Mas agora, esse aroma carregava não apenas o sabor da necessidade, mas o gosto doce da realização de um sonho. Naquela tarde, durante a reunião familiar que antecedia o serviço do jantar, uma tradição que mantinha desde os tempos das marmitas, Regina olhou para seus filhos, sua equipe e a cozinha vibrante ao seu redor. Em suas mãos, segurava uma carta que acabará de receber, um convite para ser jurada em um dos mais prestigiados programas de culinária da televisão. Sorriu, guardando o envelope no bolso do avental. Teria tempo para contar a novidade à família. Agora, era hora de fazer o que mais amava, cozinhar com amor, como sua avó lhe ensinara, para alimentar não apenas o corpo, mas também a alma de quem provasse sua comida. O sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons alaranjados que entravam pelas janelas do restaurante. Regina ajustou seu avental, verificou o tempero do feijão uma última vez e respirou fundo, sentindo a gratidão preencher seu peito. Cada marmita que preparara havia sido um passo em direção a este momento. Cada desafio superado, uma lição aprendida. Cada sorriso de satisfação de seus clientes, uma confirmação de que estava no caminho certo. Vamos começar o serviço, ela anunciou com sua voz firme e calorosa. A cozinha imediatamente ganhou vida, com sua equipe se posicionando em suas estações. Regina sorriu, sabendo que esta noite, como todas as outras, serviria muito mais que apenas comida. Serviria sonhos, memórias e esperança, temperados com muito amor e uma pitada de coragem.